Concurso da Prefeitura de Castanhal. Provas agora daqui a 2 meses, prova em maio e junho. Início de junho tem prova aí do concurso de Castanhal, banca Setup. Vamos então resolver algumas questões de uma prova bem recente dessa banca. Vamos lá, prova de nível superior, banca Setup. Concurso bem recente, vamos lá. Sempre vamos fazer a leitura do texto, porque é assim que a gente enriquece o nosso vocabulário, é assim que a gente treina palavras no nosso cérebro e faz o treino também dos nossos assuntos. Vamos lá. O texto seguinte servirá de base para responder as questões. Olha que lindo, ó. Responder as questões. As, com crase. Por quê? Porque o verbo responder exige a pergunta com a preposição a. Não é responder o que, é responder a que. Por isso que as questões estão com crase perfeitamente. Tem muita banca que erra isso. Mas a Setup está mostrando que respeita a língua portuguesa. Vamos lá para o texto de Otto Lara Rezende. O bebê infrator. Não quer fazer julgamento precipitado nem falar de cadeira, isto é, sentado com todo conforto e longe da tragédia. Mas me pergunto em que é que mudou esse problema que já nem sei como chamar. Bora consertar isso aí, pessoal? Deve ser não quero, né? Vamos lá? Não quero fazer julgamento precipitado, nem falar de cadeira, isto é, sentado com todo o conforto e longe da tragédia. Mas me pergunto em que é que mudou esse problema que já nem sei como chamar. Sei que foi massificado com a legião dos meninos de rua. Botar uma etiqueta num problema ajuda a esquecê-lo. Menor, inicialmente era menor de idade. Daí apareceu a palavra de menor, pronunciada de menor pelos próprios meninos. Sou de menor. É um prévio perdão. São cada vez mais precoces os meninos. Aos 14 anos, um garoto dirige como gente grande. O videogame não tem segredo para uma criança de 7 anos. A idade da razão é hoje a idade do computador. Se é assim para os que têm videogame e carro, não é diferente para os que não têm. Ou tem caco de vidro e estilete, faca e pedaço de pau. São também precoces os chamados despossuídos. Um antigo relatório dos anos 50 falava em desvalidos. Da sorte acrescentava. Era o tempo do SAM, uma abjeção. Uma denúncia dramática liquidou a sigla e o respectivo serviço de assistência ao menor. No lugar veio a FUNABEM, outra sigla, outra torpeza. Agora é a FEBEM, 2 sílabas, fé de felicidade e bem de bem-estar, ou de bem-aventurança. Era isso, presumo, o que estava na cabeça dos que bolaram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Absoluta prioridade para a criança, garante a Constituição. Aí a gente vê o que vê na televisão. Tatuapé é um filme de horror, ao vivo e real. O drink desce redondo, como se diz. E o jantar está na mesa. Ainda bem que é fácil apagar das nossas retinas fatigadas aquele trecho do inferno. Tatuapé mancha, nódoa social, se desmancha. Não será um tatu a pé que vai atrapalhar nossa digestão. Viva o trocadilho. Mais um pouco e um grupo de extermínio é apenas um esportivo grupo de caça. Ao tatu, por exemplo. Quando a República foi proclamada, há 102 anos já estava no ar o discurso. Podem checar. Uma bela retórica. A República ia alfabetizar e pôr na linha todos os brasileirinhos, livres enfim de atraso. Livres enfim do atraso.
E começou o enxurro de exposição de motivos, discursos, leis e códigos. Hoje é difícil saber, hoje é difícil saber o que é maior, se o papelório ou se o problema. Aí vem a ideia luminosa. Por que não baixar a idade? Aos 16 anos, o menor pode sim ser responsável, criminalmente responsável. Deixa de ser menor. Por que não aos 14? Ou aos 7? Por que não ao nascer? É isso mesmo. Todo bebê é um criminoso. Inato. Texto de 1992. Parece que é de ontem, não é mesmo? Questão 1. Questão 1 tem o título de Segurança Máxima. Olha só, um texto na questão 1. Você sabe que isso aqui é um texto, né? É uma charge, não é? Do Sinfrânio, não é? Segurança máxima. E aí o neném já aqui dentro da sua cela, né? Olha a tarja aí para não identificar, não é? O bandido. Muito bem. É uma charge muito bacana essa charge aqui, ó. Muito bacana. Vamos lá. Analise as afirmativas relacionadas à charge da questão. O próprio texto chamou de charge, não é? Que bom. Você já aprende que charge é um texto. E assinar a alternativa correta. Texto que tem item, pessoal, você tem que fazer por eliminação, tá bom? Texto que tem item, você tem que se acostumar a fazer por eliminação. Combinado? Bora lá. É possível que um desses itens você não tenha certeza certa. Vou te mostrar de novo o texto, né? Que o texto é maravilhoso. Olha o título do texto: Segurança Máxima. E aí o bebê já aprisionado aí na sua cela, né? Inclusive com uma tarja aí e tudo mais. Item 1. O chargista trabalha a ambiguidade no título Segurança Máxima para efeito de humor. Olha que coisa boa, pessoal. Olha só que coisa boa. Ambiguidade é um vício de linguagem. É uma coisa que embeleza o texto. É vício. Mas as charges, os textos irônicos, né? Que o nosso texto aí é bem irônico, na verdade, não é? Os textos sarcásticos, eles usam a ambiguidade justamente para provocar esse sarcasmo, né? Para provocar essa ironia, para provocar esse efeito de humor. E é lógico, quando ele colocou ali segurança máxima no berço do bebê, é claro que ele já está fazendo aí essa ambiguidade, porque ele está falando lá da questão do menor infrator, não é mesmo? Questão de baixar a idade e tudo mais, e disse inclusive que o bebê é um criminoso nato, né? Acabou de nascer, é um criminoso nato, né? Então, realmente a número 1 está perfeitinha. E se o número 1 está certo, já não pode ser a resposta, que diz que somente a 2 estava certa. Já não pode ser a C a resposta, que não tem a 1. E já não pode ser a 3, a letra E, aliás, né? Olha aí que bacana, pessoal. Se você tiver certeza de um dos itens, vai lá e elimina, tá bom? Vai lá e elimina a alternativa. E o que é mais bacana, das duas que sobraram, o número 4 está nos dois. Tá vendo? O número 4 já está certo, mesmo que você não tenha nem entendido. Está falando do chiqueirinho infantil metaforiza uma cela. Né? Metáfora. É claro que ele está fazendo uma comparação lá do berço do bebê, que ele chamou aqui de chiqueirinho infantil, com a cela, né? Fazendo uma comparação mesmo. Metáfora é comparação, implícita. Então a quarta já estaria certa de qualquer jeito. Beleza? O que vai decidir é se o 2 e o 3 estão certos. Se um dos dois já estiver errado, você já vem aqui e já marca a letra D. Beleza?
A tarja nos olhos do bebê direciona a delinquência infanto-juvenil? Sim, sim, ele está querendo fazer essa comparação, não é? Mais uma vez, uma metáfora. Está comparando lá como se o bebê já fosse realmente um menor infrator, né? Então, pessoal, se a 2 está certa, aí agora a gente vai eliminar a D, né? Vai eliminar a D. Então, só sobrou a B. A intertextualidade explícita entre a charge e o último parágrafo da crônica. Ele não disse lá, o bebê é um criminoso. Não, o bebê é criminoso, nato. Acabou de nascer, já é criminoso, olha aqui, ó. Acabou de nascer, é um criminoso. E aqui está o bebê já como preso na sua cela. Intertextualidade é isso, tá, pessoal? É o que tem de comum nos dois textos. Então, perfeito aí o 3. Realmente é a letra B a nossa resposta. Todos estavam certas, né? Todos estavam certos. É isso. Tenta fazer por eliminação. É muito melhor. Bacana? Primeira questão. B de bola. Vamos para a segunda questão. Observe a semântica e a estrutura de desvalidos e despossuídos. Desvalidos não são validos, né? Despossuídos não são possuídos. Esse des, vamos entender como um não? Leal, desleal. Beleza, tá bom. Dá para entender como não, pelo menos nessas duas palavras aqui, sim. Assinar de alternativa a consequência adequada. Vamos lá. É mais uma questão que você tem que fazer olhando para a resposta, né? Desvalido significa aqueles que não têm valor. Despossuídos são os que não estão. Bora ver logo aqui. Na primeira tem que ter C. Se na primeira tem que ter C, não é a letra D nem a letra E a resposta. Tem que fazer por eliminação, pessoal. Faça por eliminação. Despossuído é aquele que não tem posse de algo ou alguém. É isso mesmo. A segunda está certa também. Se a segunda está certa, ou é a B ou é a C, e a terceira já está errada obrigatoriamente. Ó. O que é bacana de eliminar item é isso, pessoal. Quando você elimina item, você não tem muito que perder tempo, não. A terceira vai ter que tá errada. É verdade, porque o des não é sufixo, né, pessoal? O des é o que mesmo? Você sabe que o des é um prefixo, não é? O des é um prefixo, nada de sufixo. Beleza? E agora só vai decidir se a última está certa ou errada. As palavras desvalidos e despossuídos são formadas por derivação prefixal. Ai, credo. Olha, pessoal, é o seguinte. Você sabe que a palavra original aqui é valor e a palavra original aqui é posse. Nós temos prefixo e sufixo. Mas não está errado dizer que é prefixal. Não está errado, professor? Não, não está errado. Por quê? Porque eu estou considerando a palavra validos e a palavra possuídos. Porque realmente o que está em jogo aqui é o prefixo não. Então dá para aceitar sim que é derivação prefixal, não está errado, não está errado. Ah, professor, mas não tem o sufixo. Então tá, é parassintética se não tivesse prefixal. Mas entenda que quando ele usou desvalidos e despossuídos, a lógica está aqui em colocar que não tem algo, né? Não tem valor, não tem posses. Então, realmente, aqui o que vale era só a mesma colocação do prefixo. Pode marcar a letra C sem medo. Vamos lá para a próxima. Trinque desce redondo.
Tu não vai pensar que redondo está combinando com drink. Não é verdade. Não é verdade. Redondo aqui não é adjetivo, pessoal. Redondo não é adjetivo. Ó, como é que o drink desce? Como é que o drink desce? Você está diante de uma circunstância de modo. Circunstância de modo, tá bom? Marca aí circunstância de modo. Não vai pensar. Ah, redondo combina com drink, né? Não, não combina não. Mas redondo não é adjetivo? Agora não. Inclusive, se você quiser anotar, vai acontecer a mesma coisa com a outra. A cerveja que desce redonda, mesma coisa. Então, nesses dois casos aqui, você está diante de uma derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? Uma derivação imprópria é quando uma palavra muda de classe gramatical. Redondo, de fato, é um adjetivo, né? Característica de um substantivo. Copo redondo. Né? Redondo é característica do copo, mas aqui tu não vai dizer que redondo é característica do drink, muito menos da cerveja, né? Que se fosse característica tinha que combinar, cerveja redonda. Não é característica. Redondo, nas duas frases, o drink desce redondo, a cerveja que desce redondo, nas duas frases, a pergunta é: desce como? Qual é a forma, a maneira, o modo como desce? Redondo. Então é circunstância de modo, é advérbio de modo. Legal? Pronto. A gente quer a certa ou errada, a gente quer a errada, hein? Não esquece que a gente está procurando a errada. Presta atenção no comando da questão, não vai patetar. A gente está procurando a errada. Beleza? Os sujeitos das orações são simples? Claro. Quem é que desce? O drink. Quem é que desce? A cerveja. Só tem um substantivo dentro de cada sujeito, sujeito simples. Não esquece de anotar que tanto o O quanto o A que estão sobrando, eles são chamados de adjunto adnominal. É isso que é um adjunto adnominal, é aquela palavrinha que sobra dentro dos principais termos da oração quando você retira o núcleo desses termos. Beleza? Então o O e o A, nos dois exemplos, são adjuntos adnominais, simplesmente porque tem um substantivo, né, drink, cerveja, ele é o núcleo do sujeito no caso, e quem está sobrando é chamado de adjunto adnominal. Letra A está correta, mas nós estamos procurando a errada. Redondo é advérbio de modo, tanto na frase 1 quanto na frase 2. Não vai fazer besteira e dizer que redondo é adjetivo. Não é o drink que é redondo, não é característica do drink, muito menos da cerveja. É como é que eles descem. Circunstância de modo, advérbio de modo. Letra B está correta. O antecedente do pronome relativo é substantivo concreto. E aí lascou tudo se você não souber o que é um pronome relativo, né, pessoal? Se você não souber o que é um pronome relativo, não vai adiantar nada aí a letra C. Pronome relativo é quando você faz uma pergunta depois de uma palavra e a resposta está antes dela. Quando você faz uma pergunta depois de uma palavra e a resposta está antes dela. Então você vai perguntar quem é que desce redondo, a resposta é a cerveja. Olha aí, quem é que desce redondo, a resposta é a cerveja. De fato, esse aqui é um pronome relativo e ele está perguntando sobre o antecedente. Sobre o antecedente do pronome relativo. O antecedente é quem vem antes, né? Cerveja é um substantivo concreto? Cerveja é um substantivo concreto. De acordo com a Raimundinha, substantivo concreto é aquilo que você pode ver ou pegar. Mas eu quero ampliar esse conceito aí para você ficar com o conceito 100% na sua cabeça. Substantivo concreto é aquele que você pode ver, pegar ou personificar, transformar em personagem. Letra D diz que os predicados são verbais, claro, né? Descer é uma ação. Eita, quem foi que marcou a letra C como resposta aqui? A gente está procurando a errada, presta atenção, olha a patetice. Está procurando a errada. Letra C está certa. Então tem que ser a letra E a resposta. E por que a letra E é a resposta? Porque ele diz que tem um erro de
Não tem erro nenhum. Redondo não é característica da cerveja, pessoal. Redondo não é característica da cerveja, senão realmente tinha um erro. Eu tinha que dizer cerveja redonda e não cerveja redondo. Mas não é um erro de concordância nominal, porque nem tem nem está. A única concordância nominal que tem aqui é o A combinando com cerveja. O O combinando com drink. É a única concordância nominal que tem aqui. Ser redondo não está combinando com ninguém. Redondo é circunstância. Circunstância não é característica. Não tem erro de concordância aqui, por isso que a letra E é a resposta. Banca, viu? Pô, essa banca aí que vai fazer o concurso da Prefeitura de Castanhal, Banca Setup. Já fez o cadastro aí do formulário para poder participar das nossas aulas sistemáticas? Tem aula todo dia, tem aula ao vivo. É só você clicar nesse link que está aí na descrição do canal, lá no chat, né? Tá aí nos comentários. Clica, faz o teu cadastro, escolhe as matérias que quer participar e vem participar do nosso grupo de estudo sistemático. Seja aprovado no seu concurso aí de Castanhal. Essa é a nossa plataforma. A plataforma tem aqui à sua disposição todas as matérias necessárias para o seu concurso, inclusive a parte de legislação. A parte de legislação, inclusive, está aqui para você. Tá bom? Estamos estudando para as prefeituras, não é? Canaã, Redenção, Igarapé-Mirim, Castanhal, não é? Também vamos estudar para o INSS, conhecimento bancário para Caixa, inglês para Caixa, não é? Estamos estudando para o CNU, tem tudo aqui, pessoal. Basta você se inscrever e clicar aqui nas nossas pastas para você ter acesso às nossas aulas. Beleza? Maravilha. A expressão sou de menor, ao ser verbalizada, tem como objetivo, quando o moleque fala sou de menor, lembra? Já está pedindo perdão, né? Ou seja, não posso ser preso. E está aqui, ó, alertar sobre a inimputabilidade do transgressor. Não pode me prender, eu sou de menor. Olha aí. Olha a palavrinha lá do direito aí. Eu sei que você não vai se atrapalhar com ela, porque você também está estudando direito aí, não está? Muito bem. Não é a letra B, que falou que é para ironizar a frouxidão na penalização brasileira, nada a ver. Exemplificar o coloquialismo linguístico. O coloquialismo é realmente do dia a dia, mas apesar de ser uma linguagem coloquial, não foi para citar um exemplo de linguagem coloquial que foi falado de menor. Pois quando o moleque fala de menor, não pode me prender. Mostrar que sendo criança não era capaz de fazer mal, não é isso. Ressaltar a necessidade de alfabetização de qualidade, não é nada disso. Marque o ser em que não há ironia. O texto todo é irônico, você percebeu, né? O texto é todo irônico, mas a gente vai ter que procurar um texto em que não tenha ironia. Não tenha ironia. Não será um tatuapé que vai atrapalhar a nossa digestão. Lembra que ele falou lá de tatuapé, que toda hora tem aqueles episódios passando lá no jornal, né? Que é o inferno e tudo mais, mas aí no final ele brinca, não é um tatuapé que vai atrapalhar a nossa digestão, a gente vai esquecer rapidinho. É claro que é ironia aqui, né? É isso mesmo, todo bebê é um criminoso. Olha aí, ó. Claro que ele terminou o texto de forma irônica, né? Terminou o texto de forma irônica. Sabe que ironia é dizer o contrário do que realmente se quer dizer. Uma bela retórica, né? Claro que ele também ironizou isso aqui, porque retórica é aquilo, né? Aquela coisa que é um fala-fala que não acaba mais, né? E era o tempo do uma abjeção, uma coisa ruim, não é? E era mesmo, né? Era uma coisa ruim. Então aqui ele não está falando de ironia, não. Tatuapé mancha, nódoa social, se desmancha, né? A gente vai esquecer rapidinho, também a ironia. A única que não tem ironia aqui é a letra D, né? Uma coisa abjeta, uma coisa horrível, né? Era realmente isso que ele queria dizer lá do Sam. Bacana. Questão 6 traz logo um trecho do texto. Lembra aquele trecho lá que era que se é assim para os que têm videogame e carro, não é diferente para os que não têm. Ou tem caco de vidro, ou tem paus e pedras, não lembra? Que então o moleque tá fazendo
questão lá de diminuir a idade, não é? Bora lá. O excerto sugere paridade de tratamento entre menores de diferentes níveis econômicos. Olha, vamos lá. Vamos lá. Se é questão de item, tem que eliminar a alternativa. Se é assim para quem tem videogame, né? Também é assim para quem tem faca e pedaço de pau. Então, o texto sugere paridade. Tem que ser tratado como igual. Menores de diferentes níveis econômicos, porque um tem videogame e o outro tem só um estilete e um pedaço de pau. Número 1 está correta. Olha, pessoal, se o item 1 está certo, você já vai lá e elimina a letra C, a letra D e a letra E. Ah, não, pessoal, se você ainda faz concurso sem eliminar a alternativa, você não quer passar, né? Não quer passar. Olha aqui, ó. Ainda nem vai perder tempo com a questão 2. Questão 2 obrigatoriamente está certo. Obrigatoriamente está certo. Porque faz parte das duas que sobraram. A vírgula separa a oração subordinada da principal pós-posta. Ali, você não ia nem entender aí a vírgula, né? Você não ia nem entender essa pergunta e mesmo assim você não precisava perder tempo, porque já está certo. Mas bora analisar. No dia da prova você não vai analisar nada. Pós-posta, peraí. Se é assim para os que têm videogame e carro, não é diferente para os que não têm. A condição está pós-posta ou anteposta? Ih, vamos lá, vamos ler de novo lá para a gente não se perder. Por isso que em dia de prova você não vai nem ler isso. A vírgula separa a oração subordinada da principal. Ah, tá. É a principal que está pós-posta. É isso mesmo. Ó. A subordinada é aquela que começa com o si. Subordinada é aquela que começa com o si. Ela está anteposta, né? E a principal está pós-posta. Realmente é verdade que o item 2 está certo. O acento circunflexo em tem deve ser ajuste de concordância? Com certeza. Porque você sabe que o tem com acento circunflexo é quando o sujeito é plural. E o tem sem acento é quando o sujeito é singular. Isso não é regra de acentuação, isso é regra de concordância verbal. Você tem que olhar para o sujeito. Se o sujeito for singular, não tem acento no tem. Se o sujeito for plural, o acento é circunflexo. Número 3 está certo. Se o número 3 está certo, já tem resposta. Se o número 3 está certo, já tem resposta, porque aí não vai ser só a B. Tem que ser a resposta. E aí o 3 e o 5 vão ter que estar certo. Bora lá. Ah, não, o 3 já foi, né? A estrutura conclusiva do segundo período elenca objetos usados em atividades pueris. Pueril é infantil, pessoal. Pueril é infantil. A criancinha lá, inocente, está brincando com estilete, com um pedaço de vidro, com pau e pedra. Para com isso. Número 4 tem que estar errado, né? Número 4 tem que estar errado. Olha, pueril significa infantil. O polissíndeto na afirmação alternativa enumera armas de delito. Polissíndeto, pessoal, é a repetição do E. Olha aqui, ó. Polissíndeto é a repetição do E. Isso que é polissíndeto, repetição do E. Tá bom? E ele disse que elenca o quê? Ah, elenca armas, né? Elenca armas, olha aí. Você sabe, pedaço de vidro, estilete, faca, pedaço de pau. O polissíndeto enumera armas de delito. Questão de item, eu te garanto, não precisa você ler todos os itens, não. Você consegue matar a resposta rapidinho. Tá bom? Bora mais.
há substituição adequada. Não há substituição adequada. Nós estamos procurando a errada. Tu presta atenção. Às vezes tu erra a questão porque tu não entende o comando. Não há substituição adequada. Queremos a errada. É difícil saber o que. Ah, eu já entendi, pessoal. Quando for esse tipo de questão que fala só do pronomezinho, tudo que você precisa saber é fazer pergunta. É difícil saber o que. Vai atrapalhar o que? Apagar o que? Vamos lá? É difícil saber o que? O que é maior. Vai atrapalhar o que? A nossa digestão. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Ó. É difícil saber o que? O que é maior. Vai atrapalhar o que? A nossa digestão. Apagar o que? Aquele trecho. Toda vez que você faz a pergunta o que, não pode ter lhe na resposta. Coloca isso como regra. Quando você faz a pergunta quem ou a pergunta o que, depois do verbo, não pode ter lhe na resposta. E aqui não teve lhe, nem aqui, nem aqui, nem aqui. A, B e C estão corretas. Quando você faz pergunta quem ou pergunta o que depois do verbo, não pode ter lhe na resposta. Mamãe, eu lhe amo muito. Tá errado. Eu lhe amo, tá errado. Por quê? Porque o amar não tem pergunta com a. É amar quem ou amar o quê. Você só pode colocar o lhe se tiver pergunta com a. Ah, eu lhe vi ontem. Não viu, não. Eu lhe vi, não, tá errado. Tá errado. Porque você vai ver alguém ou alguma coisa, ver quem ou ver o quê. Não tem pergunta com a. Só aparece o lhe se tiver pergunta com a. Por quem? Por é colocar, né, pessoal? Por é colocar. Então você vai colocar quem? Todos os brasileirinhos. Por que não baixar o quê? Não pode ter lhe se não tiver pergunta com a. Não pode ter lhe se não tiver pergunta com a. Não pode ter lhe se não tiver pergunta com a. É baixar o quê? Não é baixar a quê? É baixar o quê? Tinha que ser como aqui? Tinha que ser como, pessoal? Baixá-la. Beleza? Tá bom, deixa eu aumentar aqui para tu copiar. Beleza? Questão 8 vai trazer uma questão, pessoal, de sinônimo. Ah, não quero ser o quê? Não quero nem falar de cadeira. O que é falar de cadeira? Falar com conhecimento de causa. Falar de cadeira, falar de conhecimento de causa. Eu conheço o assunto, eu posso falar sobre isso. Se eu da cadeira de português, eu posso falar sobre português. Se eu cadeira de matemática, eu posso falar sobre matemática, entendeu? Nem falar de cadeira significa falar com conhecimento de causa. Então, não tem nada sério ao debater, falar com autoridade, tá aqui, ó. Emitir opiniões com base em fake news, existir em problema de interesse restrito ou discorrer sobre assuntos inéditos. Falar de cadeira é falar com conhecimento de causa, tá bom? Ou seja, falar com autoridade. Questão 9. Questão 9 quer saber onde é que há correta identificação morfológica. Morfologia significa classes de palavra. O mais é a nossa conjunção adversativa. Mais é a nossa... Olha, coordenativa aditiva, não. Adversativa. Pessoal, presta atenção. Ah, não dá para ver, né? Anota aí. O mais
pode sim funcionar como coordenativa aditiva se não der ideia de oposição. Se não der ideia de oposição, aí vai ser aditivo, tá bom? Se não der ideia de oposição, vai ser aditivo. Beleza? E é difícil o mais não dar ideia de oposição, né? Quase sempre o mais dá ideia de oposição. Por isso que ele é o primeiro da lista da família da adversidade. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. O me não é pronome pessoal do caso reto. Você decorou desde a sua tenra infância que os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Grava aí de novo. Pronome pessoal do caso reto são aqueles que funcionam como sujeito da oração. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. O é que é uma partícula de realce. Você sabe o que é partícula de realce? Partícula de realce é aquilo que pode ser retirado da frase, que não vai fazer a menor diferença nem no sentido, nem na gramática. Partícula de realce é aquilo que pode ser retirado da frase sem fazer a menor falta, nem para o sentido, nem para a gramática. Mas eu me pergunto em que mudou esse problema? Em que mudou esse problema? Em que mudou esse problema? Esse aqui realmente pode ser retirado da frase. Ele é uma partícula. Anota o outro nome, partícula expletiva ou partícula de realce. Não sabia que existia? Sério? Pois você tem que saber que existem as partículas expletivas ou partículas de realce, aquilo que pode ser retirado da frase sem fazer nenhuma mudança, nem na gramática, nem no sentido. Letra D dizia que o esse é um pronome substantivo. O que é um pronome substantivo, pessoal? Bora lá, bora aprender isso rapidinho, bem rapidinho mesmo. Olha lá. Minha sala é velha. Ela precisa de reforma. Quero que você anote agora, para você aprender agora, a diferença entre pronome substantivo e pronome adjetivo. Quando eu digo que minha sala é velha, o minha, que você sabe que é um pronome, está acompanhando a palavra sala, não está? O minha está acompanhando a palavra sala, que é um substantivo. Então, ele é chamado de pronome adjetivo. O minha, que está acompanhando a palavra sala, que é substantivo. Quando acompanha o substantivo, é pronome adjetivo. Agora, quando eu digo ela precisa de reforma, o ela não está mais acompanhando a palavra sala, está substituindo a palavra sala. Então, o ela, de fato, é um pronome substantivo. Entendeu a diferença? Todo pronome, todo e qualquer pronome, ou é classificado em pronome adjetivo ou em pronome substantivo. Pronome adjetivo é quando acompanha o substantivo. Por exemplo, aqui o minha. Minha sala é velha. Sala é substantivo, minha está acompanhando sala, então o minha é um pronome adjetivo. Ela precisa de reforma. Ela não se refere à sala? Está substituindo a palavra sala? Então é um pronome substantivo. Está errado a letra D. E o como não é preposição. Existe sim a possibilidade de o como ser preposição. Quando você diz assim, ele como pessoa é maravilhoso, mas como profissional, então esse como aí seria a preposição, tá? Não é o caso aí. Beleza? E o como é o quê, professor? Não sei como chamar. Vou chamar como. Esse como está representando a resposta. Ele é um advérbio interrogativo de modo. Está fazendo o papel de condição integrante, mas é um adjunto, é um advérbio interrogativo de modo. A gente vai deixar para ver isso numa outra aula.
É inadequado afirmar sobre o vocábulo cadeira. É trissílabo? Opa, trissílabo você tem que saber que separar em sílaba, né? É trissílabo, tá certo. Trissílabo, três sílabas. Paroxítona, conta de trás para frente, é cádera, cadeiral, cadeira. Cádera, cadeiral, cadeira. É cadeira, né? Toda vez que a segunda sílaba é a mais forte, é paroxítona. A palavra cadeira pertence à classe gramatical dos substantivos? A nossa querida professora nos ensinou que é substantivo. Substantivo é o nome dos seres em geral. Não é isso? Então pronto. Cadeira é substantivo. Ei, mas cadeira não é sinônimo de assento. Só se fosse o assento com dois S's. A gente está procurando a errada, né? Não esquece de traduzir o comando da questão. A gente está procurando a errada. Contém ditongo decrescente? Sim, cadeira. O E vem primeiro, o I vem depois. O E é a vogal, o I é a semivogal. Ditongo decrescente é quando vem vogal mais semivogal. Cadeirinha é o diminutivo de cadeira? Sim, né? Cadeirinha é diminutivo de cadeira. 10 questões dessa banca que vai fazer o concurso de Castanhal, né? E você vai aqui se preparar com a gente, participando aí das nossas aulas, nossos estudos sistemáticos com aulas todos os dias. É só você acessar o nosso formulário, se inscrever e você já vai ter acesso à nossa plataforma. Valeu!